de Deus. Vamos ver a importância desse tema. E o título hoje: a centralidade do reino. Será que o centro da minha vida tem sido realmente o reino de Deus? Ok? Então, já rodando, eu preciso que alguém, eu estou sem alguém lá para me ajudar, me auxiliar na leitura do texto. Nós vamos meditar um pouquinho em Lucas capítulo 4, versos 16 a 30, que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-lhe-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e, levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém? Pode se sentar, pode se acomodar. Graças a Deus. Marcos, me ajuda, por favor. O jarro, parece que é o jarro, né? Queridos, aqui, olha, eu quero falar com você a respeito desse título: a centralidade do reino de Deus, a importância disso para nós. Deixa eu tentar te dizer. O reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. Ué, pastor, não é a salvação, não é a morte de Cristo, não. Queridos, a morte de Cristo, o plano de salvação foi para dar acesso a mim e a você ao reino de Deus. Ele veio aqui para implantar o reino. De Malaquias, querido, até Mateus, foram 400 anos que Deus não falou com os homens. Deus não havia falado. Depois de 400 anos, como é que Deus começou a falar? Através do profeta João Batista. E ele chegou dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para pensar, qual foi a primeira coisa que Deus falou depois de 400 anos? Não é isso? Podia ter sido: veio a palavra do Senhor ao profeta fulano de tal, dizendo. Não, veio através de João Batista. Quando ele aparece do nada, ele ajunta a multidão e fala assim: olha, você precisa se arrepender. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é chegado. Assim, depois de 400 anos. Então, querido, esta é a importância de se falar do reino de Deus. Então, foi o tema central da pregação de Cristo e dos apóstolos. A salvação, o sangue, a cruz, o sacrifício é um meio, volto a repetir, que nos deu acesso a esse reino. Olha aqui, preste atenção. Temos como reino de Deus, o reino dos céus, sabe, o reino do Senhor vai aparecer, querido, 144
Novo Testamento. 137 vezes no Novo Testamento. Você vai encontrar mais vezes o Novo Testamento falando de reino, mas reino terreno, reino do rei fulano, com relação ao reino dos céus, ao reino de Deus, ao reino espiritual, 137 vezes. Quando Deus fala alguma coisa, compensa a gente parar para ouvir. Já pensou quando ele fala mais de uma vez? Nós temos que dar uma atenção dobrada. 137 vezes o Novo Testamento menciona o reino de Deus. O que você acha? Isso é um tema importante ou não? Agora, o que não é o reino de Deus? A primeira coisa que nós precisamos entender: os evangélicos fazem uma confusão muito grande, né? Primeiro, gente, o reino de Deus não é a igreja. Você fica achando que a igreja é o reino de Deus. Não. A igreja é um lugar onde a gente vai compreender o reino de Deus. Você vai à igreja, eu vou à igreja para cultuar o Senhor e para ser alimentado da palavra, para aprender as diretrizes de Deus para a nossa vida. Mas a igreja não é o reino. A igreja não. Tá? Então ela não é o reino de Deus. Outra coisa, o reino de Deus não é uma denominação. Domingo eu toquei nesse assunto. Tem gente que defende a bandeira da igreja e tal, aquele troço todo. Somos gratos sim a Deus pela a comunidade que Ele nos permitiu servir a Ele. Mas o reino de Deus também não é nenhuma bandeira, nenhuma placa de igreja, não é nenhuma denominação. Outra coisa, não é também o corpo de Cristo em toda a terra. Também isso não é o reino de Deus. Então o que é o reino de Deus? Aonde tiver um salvo, né? Então a igreja de Cristo, o corpo de Cristo espalhado pela terra, isso então é o reino de Deus? Também não. Isso também não é o reino de Deus, tá? Irmãos, o reino de Deus é maior do que a igreja, é maior do que, sabe, o corpo de Cristo, é maior do que a denominação. O reino de Deus, querido, preste atenção. Toda vez que você ouvir a palavra reino na Bíblia, fala-se de governo, controle. Está entendendo? Reino significa controle. E é assim: Deus tem o controle ou Ele não tem o controle. Não existe meio termo. Está entendendo? Eu estou falando da minha vida e na sua vida. Você começa a entender a centralidade do reino de Deus. O que deve ser o centro da minha vida? O controle de Deus sobre a minha vida. Isso é o reino. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Irmão, o reino de Deus é a presença de Deus na minha vida fazendo a diferença. Daqui a pouco eu vou te mostrar, você vai entender melhor isso. Aguenta um pouquinho aí. Então, se eu tenho a presença de Deus em mim, sabe, fazendo diferença na minha vida, eu tenho o reino de Deus ou eu estou no reino de Deus. Se eu não tenho, eu não estou, sabe? Então, onde está o rei, está o reino. Onde está o rei, ali alguém é governado por ele. Entendeu o que eu disse para você, que reino é governo? Reino é governo. Então, se você é governado por ele, se a sua vida é centrada em Deus, ele está em você, o reino de Deus. Se não, ele não está. Irmãos, eu só conheço dois reinos: o reino de Deus e o reino do cão. Essa é a importância da centralidade do reino de Deus. Tem alguém entendendo? Ô Márcio, vai com a seta para baixo, até que a gente chegue no mapa aí, por favor. Pode ir, só a setinha para baixo. Travou? Pede a pastora Cláudia para me ajudar, por gentileza. Onde ela está? Ah, tá. Eu preciso que você entenda. Enquanto eles procuram ali, olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Oficialmente, houveram 4 impérios no mundo. 4. É lógico que tivemos mais impérios. Tivemos mais impérios, ok? Mas oficialmente são 4. Quais foram eles? O Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. O que é um império? Está aqui. Esse aqui, querido, era o mundo conhecido na época do Império Romano. Pode. Tá? Esse aqui é um mundo conhecido.
vários países ou continentes ainda não haviam sido descobertos. Parte do Oriente Médio, parte da Europa, parte da África, tá? É isso aqui. Era o mundo da época. E aqui está a Itália, o país que é o formato de uma bota. Presta atenção. Aqui está a cidade de Roma. Levantou-se os romanos e dominou todos esses países à sua volta. Isso é um império. E agora preste atenção, querido. Cada país passou a ser um reino de Roma. Então aqui, ó, a Nanúbia era um reino de Roma. Tá vendo? A Espanha, um reino de Roma. Turquia era um reino de Roma. Tá vendo? Egito, um reino de Roma. Tá? E aí Israel, está aqui na região da Palestina, era um reino de Roma. O que quer dizer reino? É um país que é governado por um imperador. Tá? Então todas as vezes que você ouvir falar reino, está falando de um governo. Então quando a Bíblia fala que você aceitou Jesus, pode acender, tá? Pedro vai dizer que quando você aceitou Jesus, você foi feito reino e sacerdote. Muitos pregadores pregam que você foi feito rei e sacerdote. Não é reino, é reino. O que é um reino? É alguém que é comandado por um imperador, né? Então vamos pegar aqui qualquer país desse aqui. Aqui, ó, Sarmatas é um reino de Roma. Então eu só sou um reino de Cristo quando eu sou comandado por Ele. Então, se eu sou comandado, eu sou um reino. Você começa a entender agora que a oração que Jesus ensinou, quando ele fala muitas coisas naquela oração, ele fala assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então deixa eu traduzir para você: Senhor, que eu seja controlado por Ti, que a minha vida seja controlada pelo Senhor, que seja feita aqui na terra a sua vontade, do mesmo jeito que ela é feita no céu, porque no céu a vontade dele é soberana. No céu a vontade dele está acima de tudo. Ninguém questiona, ninguém fala, acabou, é decreto, acabou, aconteceu. Só que ele pensar, a coisa acontece. Senhor, que seja feita na minha vida a sua vontade completa, total e soberana, do mesmo jeito que ela é completa, total e soberana no céu. Você entendeu agora a oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Venha para mim e para você o reino, que eu seja controlado pelo Senhor. E o Salmo 37, querido, verso 3 e diante, vai dizer isso, irmão: habita na terra e alimenta-te da verdade, sabe? Confia no Senhor e faz o bem, e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É deixar que a sua vida se torne um reino do Senhor. Está entendendo? Você começa a entender a importância da centralidade do reino. Continuando aqui, irmão, o reino eu posso dividir ele em 3 fases. Tem um sujeito chamado Strong. O Strong é o que é mais estudado, é aqueles que querem traduzir do hebraico para o português e do grego para o português. Um sujeito extremamente capacitado. E ele dividiu o reino de Deus em 3 fases. Eu e você, eu estou falando que o reino é ser controlado por Jesus, é ser governado, é ter a vida governada por Ele. E ele dividiu em 3 fases. As 3 fases. A primeira delas, querida, é você entender o reino de poder. É o reino de poder. Quando você chegar em casa, dá uma lida em Isaías capítulo 40. Vai dizer que ele mediu a terra com palmos. Mediu o universo a palmos. Ele mediu. Quantos palmos tem o universo? Os palmos de Deus. Ele diz que todas as águas do oceano cabem na concha das mãos do Senhor. O texto diz que ele conhece cada uma das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. O texto diz que ele sabe quantos grãos de areia há na praia. Você está entendendo que ele tem um governo, ele tem um poder, ele tem autoridade? Dá uma lida lá em Isaías 40 que você vai ver. Então, a primeira parte que o reino é dividido é o reino de poder. Querido, ou ele tem poder ou ele não tem poder. Infelizmente, por que eu estou falando isso hoje? Que
O reino de Deus é um reino de poder. O nome de Jesus tem poder. O Espírito Santo de Deus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Só não tem tido poder na vida de alguns crentes. Eu faço da minha vida o que eu quiser, né? Ainda canta. Aí eu de novo. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Você fala, conduz, Senhor, toda a minha vida. Mas essa parte aqui deixa que eu conduzo. Não é verdade? Quando você está com uma namorada, com um namorado, com Jesus na condução, não, mas eu ali com ela ali no escurinho ali, eu conduzo, o senhor fica de fora, entendeu? Como é que é o negócio? Ali só não precisa conduzir nada. Né? Quando você vai na padaria e o caixa da padaria te dá um troco a mais, você fala assim, eu conduzo todas as áreas da minha vida, nessa área aqui é eu que decido. Entendeu como é que é? Agora que canta assim, com Jesus na condução, ó. Olha o tamanho da boca cantando. Está entendendo? Ele tem um governo sobre tudo, só não tem sobre a minha vida. Mas um dos motivos que a gente não deveria orar sem entender a oração do Pai Nosso. Como é que você fala, venha a nós o vosso reino? Seja feita na minha vida a sua vontade aqui na terra, soberanamente como ela é feita no céu. Tem alguém entendendo? A segunda divisão, querido, é o reino da graça. Eu vou falar das duas outras. Então, a primeira é o reino de poder, depois é o reino da graça e o reino da glória. Para você entender o reino da graça e o reino da glória, quem é, por exemplo, estudante de teologia vai entender isso. A igreja é dividida em duas: a igreja militante e a igreja triunfante. Diga comigo, militante. Triunfante. Então você vai entender, militar significa guerrear. Polícia militar, polícia que guerreia contra algo que é errado. Então você que está vivo, que está com os pés sobre a terra, você faz parte da igreja militante. Você ainda está em batalha, você ainda está guerreando a favor do reino e contra o inimigo. Então você é a igreja militante. E aqueles que já morreram, estão salvos, estão num estado intermediário, esperando o dia do arrebatamento, sabe? Essa é a igreja triunfante, porque eles já triunfaram sobre o pecado. Eles já venceram as lutas, as provações, só está esperando aquele dia, né? Só está esperando. Então eles triunfaram, venceram. Ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a igreja é dividida em igreja militante e igreja triunfante. Como igreja triunfante, ele é o reino da graça, irmão. É isso que eu preciso que você entenda. Porque é o reino da graça. Você não tem que fazer nada para merecer a salvação. Você não tem que fazer esforço algum para ser salvo. Tudo já foi pago. Toda dívida que tínhamos já foi paga. O que você precisa? Basta crer nele e arrepender dos seus pecados. Mais nada. Você já está salvo. Está entendendo? É o reino da graça de Deus. O reino é o governo. Eu tenho governo. Eu tenho controle. E de graça eu escolhi um povo para salvar. Pronto, e acabou. E eles não têm que fazer nada para ser salvo. Porque eu já fiz, eu já mandei, meu filho. Esse é o governo, é a autoridade que eu tenho. Então vocês não têm que fazer nada. Sabe? É só usufruir dele. Ou da graça dela. Está entendendo? Então o reino de poder dele, que tem o poder, o controle sobre todo o universo. O reino da graça e o reino da glória, ele tem o controle também. A hora que ele quiser, ele falar, vai chegar a hora, eu vou buscar minha noiva agora e vou glorificar aqueles que já estão em triunfo. A hora que eu quiser, sabe? Então muita gente aí fica fazendo, porque eu estou achando que Jesus está voltando, Jesus isso, Jesus aquilo. Atos capítulo 1, versos 6 e 7, ele fala assim, olha, com relação àquele dia, a hora, não compete a ninguém saber. Isso está reservado para o Senhor. Ninguém tem que saber. A hora que ele quiser, ele é soberano. Então ele tem o controle sobre o universo. Ele tem o controle sobre a igreja militante. E ele tem o governo sobre a igreja glorificada. Lá em Apocalipse ele fala assim, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão e ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. 7 é o número da totalidade. Eu tenho poder e autoridade sobre todas as igrejas e sobre os anjos da igreja. Ele tem o governo na igreja, na graça, e tem o governo naqueles que são glorificados também. Então, desses 3 níveis são os níveis do governo de Cristo. Continuando aqui, quais são as características do reino?
Agora eu vou precisar que continue ali. Irmão, primeira coisa, só um teste. Primeira coisa, você precisa entender que não é um reino físico, político, nem geográfico. João, pode ir lá, abaixo do mapa, pode continuar, pode ir, olha aí, ó. Jesus estava diante de Pilatos. Ele falou assim: olha, a acusação que eles estão fazendo para você, que você diz que é o rei, você é o rei mesmo? E Jesus deu algumas respostas, dentre elas assim, ele deu essa aqui. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se você faz parte do reino de Deus, sabe o que ele está dizendo, irmão? Que não é nada desse mundo, é o contrário do que se prega por aí. Sabe o que é o reino de Deus? É você ser curado. O reino de Deus é você receber bênção, prosperidade, bens materiais. Deixa eu tentar te explicar, ô Pilatos. O meu reino não tem nada a ver com coisa material, não é desse mundo. Meu reino não é daqui, entendeu? Entendeu? É o que eu estou dizendo para você. Mais de 8.000 promessas no Novo Testamento. Só 2 promessas que têm a ver com bênçãos materiais. As outras, vamos dizer assim, 8.998 promessas têm a ver com a vida espiritual. Não é física, não. Pelo contrário, é luta, é provação, é dificuldade, é privação, sabe? É sofrimento. Esse é o reino. Então de cara já falou: olha, meu reino não é desse mundo, não tem nada a ver com esse mundo. E esse foi o engano que as pessoas cometeram. Dá uma olhada para mim aqui. Você sabia, gente, que Judas, ele não queria trair a Jesus? Não era isso que ele queria, não. Vamos entender porque que Judas vendeu. Primeiro, porque ele era ladrão. O Evangelho de João diz que ele era ladrão. Ele era um tesoureiro e ficava com a bolsa, então pegava um pouquinho para ele, entendeu? O zóio dele no dinheiro era grande, parecendo uma pessoa que eu conheço com um zóio grande. Era o Judas, entendeu? Então tem um Judas aqui também, entendeu? Então, se for falar com a do né? Ele entende, entendeu como é que é? Olha o zóio lá, parece um farol de bonde, entendeu? Então, querido, ele falou assim: olha, ele era um zelote, ele queria que Jesus fizesse o que Dom Pedro fez aqui no Brasil, independência ou morte. Ele falou assim: olha, ele vai começar o reino dele, uma vez eu ainda vou ganhar um dinheiro com isso. Ele foi lá e traiu Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Como ele viu Jesus com poder para ressuscitar morto, purificar leproso, levantar paralítico, fazer cego enxergar, ele falou: na hora que eles prenderem, ele vai rebelar e montar o reino dele. Só que quando prenderam, ele se entregou, ficou quietinho. Judas falou: gente, entendeu? Ele queria que Jesus montasse o reino dele, como os outros discípulos também. Senhor, quando o Senhor plantar o seu reino, quem que vai ser maior no seu reino? Deixa no seu braço direito do outro braço. Irmão, o mesmo erro que os discípulos de Jesus cometeram é que as pessoas cometem hoje, de pensar que o reino de Deus é algo físico, material, e não é. Não é físico, não é material. Então, se você está correndo, eu gosto de citar 1 Coríntios 15, 19: se alguém espera em Cristo somente nesta vida, é o mais infeliz de todos os homens. Algumas versões vão dizer o mais miserável de todos os homens. Algumas versões vão dizer: se alguém espera em Cristo aqui no plano material, é o mais desgraçado de todos os homens. Não estou te incentivando a não correr atrás dos seus planos e projetos. Eu estou falando para você não esperar de Deus, que não é isso que Ele prometeu para você. Corre você atrás dos seus planos, que Ele não prometeu isso. Entendeu? Ele não prometeu isso. O que mais, querido? Outra característica: qual que é a porta de entrada do reino? Mais um versículo para baixo desse aí. Vai lá. Qual que é a porta? Marcos 1,15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual que é a porta de entrada para o reino? Arrependimento e crer no Evangelho. Crer, irmão, é mais do que acreditar.
Tiago diz que os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Crer é colocar em prática aquilo que você acredita. Como é que eu vou entrar nesse reino? Como é que eu vou entrar? Primeiro eu vou arrepender. Arrependimento é mudança de vida, é transformação. Eu não levo mais, sabe? A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses vai dizer isso. O que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Entendeu? Isso é uma série de outras coisas. Arrependeu, mudou de vida, transformou, sabe? E crê no Evangelho. Eu estou falando no Evangelho, não nesse cristianismo que é pregado hoje aí. Então como é que eu vou entrar? Qual que é a porta de entrada para o reino? Como é que eu vou ter acesso? Primeiro, creia no Evangelho de Jesus e dos apóstolos e se arrepende da vida que você levava antes. Não tem outro jeito de você entrar no reino. É a única maneira. O que mais, querido, que eu preciso? Quem que vai entrar no reino? Quem que vai entrar no reino? Lembra que eu te falei que o reino não é a igreja, não é o corpo de Cristo espalhado pelo mundo, sabe? Não é a denominação. Quem que vai entrar? O próximo texto aí, por favor. João capítulo 3, tá? Versos 3 e 5, vai dizer assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. O que é nascer de novo, querido? É nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água e do Espírito? Você aprendeu que é ser batizado? Não, sabe? Vós, marido, Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 25 e diante: vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, tendo-a purificado pela lavagem da água, O que é a lavagem da água? Como é que você nasce da água? Através da... Qual que é o contato que você tem com ela no dia a dia? Quando você tem sido lavado? Se eu falar com você assim, olha, a irmã Terezinha, ali, irmã Terezinha, ela só toma banho uma vez por semana. Você vai falar assim, credo, ainda existe gente assim. A lavagem da água pela palavra. Tem crente que só é lavado no domingo de noite. Você só toma banho no domingo de noite. É isso mesmo. Quando eu falei assim com você, nossa, a irmã Terezinha toma banho só uma vez por semana, você fez uma cara de nojo. É essa cara mesmo que Deus faz. Ele está lá.